Quintanejo Gospel. É isso mesmo, querido. As quintas-feiras é dia do sertanejo, é dia de moda de viola aqui, querido. E nós vamos nessa quinta-feira. Estamos aqui com uma pessoa especial, uma pessoa que é amiga, uma pessoa que é parceira de ministério, pastor Edivaldo Rosa. Pastor Edivaldo Rosa, bom dia, paz seja convosco, querido. Bom dia, pastor. Uma alegria estar aqui, né? E creio que Deus tem uma bênção toda especial para todo mundo, todas as pessoas que estão participando desse programa. É isso mesmo. Você que está acompanhando aí pelos nossos aplicativos Quadrangular, Rádio Quadrangular Campinas, e também você que está aí pelo nosso, pela Rádio Rede FM, pela 96.9, e também pelo Facebook. Você pode ligar lá no Facebook, nós já estamos ao vivo com você nessa programação de bênção. Hoje que é um dia especial, nós estamos aqui com a presença do pastor Edivaldo, ele que é o pastor do pastor Laércio. Exato. É isso mesmo. Ele que apresentou o pastor Laércio na convenção, ele que elevou, né, o pastor Laércio numa época assim, então é uma pessoa especial para nós aqui, uma pessoa muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você que está nos acompanhando aí. Nós vamos saber muito mais do pastor Edivaldo, ele que está aqui com o seu berrante e com a sua viola, né, pastor? Isso. Já essa onda de berrante, de viola, já vem de tradição, já vem de família. Como que surgiu esse negócio de berrante, de viola na sua vida, pastor? Foi desde criança, pastor. Eu cresci no sítio, né? E o meu finado pai, Chico Gino. Chico Gino, bênção de Deus. Muito, né? Então, desde pequeno, ele comprou uma sanfona para mim, depois comprou uma viola, e a gente, como cresceu, nós tínhamos gado, né, vaca leiteira, a gente conviveu no meio da roça, no meio de bois, né? Então, desde pequeno já vem essa paixão. Pastor Edivaldo, vamos falar do pastor Edivaldo, esse pastor que é bênção de Deus, mas nasceu pastor, já vem de uma família pastoral, já vem de uma família evangélica. Como que foi o início do pastor Edivaldo como criança, aonde nasceu? Fala um pouquinho da sua infância, fala um pouquinho de como surgiu o pastor Edivaldo no evangelho. Pastor, eu nasci na cidade de Auriflama, no estado de São Paulo. Auriflama. No interior de São Paulo. E me converti aos 15 anos de idade. Meu Deus! Entreguei minha vida para Jesus. Não faz muito tempo não, né? Não. E as experiências... E a primeira vez que eu fui para a igreja, eu nunca mais faltei um culto. É mesmo, pastor? Eu me dediquei, entreguei a minha vida para Jesus, fiz os cursos de obreiro. Naquela época era por correspondência, né? Era quatro doutrinas, né? 4 apostilas. 4 apostilas. Há muitos anos atrás. Fiz o curso. E quando eu ia sair para o ministério, eu já tinha casado com a minha esposa, casei com a pastora Marli. E quando eu fui pedir a benção para minha mãe, né, que eu já saí para o ministério novo, eu tive que me emancipar para me poder ser levado a obreiro. E antes desse ministério, o senhor qual que era a sua religião? A igreja católica. Nós éramos católicos. Católico, apostólico, Isso. Corintiano. Isso. Romano, corintiano. Meu Deus, é forte. Há algo assim que me deu muita força, principalmente para ir também, quando eu pedi a benção para minha mãe confessou algo para mim que ela nunca tinha confessado. É mesmo, pastor? Quando eu nasci no dia 24 de março de 69, numa madrugada, e a parteira era uma mulher evangélica, ela era uma cristã. Eu nasci praticamente sem respirar. E naquele tempo o hospital era meio precário, né? Tinha que ser um parto mesmo, né? E havia muitas parteiras na época. E minha mãe guardou em segredo até o momento que Deus pediu para ela falar.
essa parteira orou, né, pediu a Deus, se Deus tivesse um propósito na vida dessa criança, que eu pudesse viver. E eu chorei nos braços dessa parteira. E ela entregou eu nas mãos da minha mãe e disse para ela que um dia eu seria um homem de Deus. E na semana que eu iria sair para o ministério, para Goiás, né, que eu fui para Goiás, ela revelou isso para mim, com lágrimas nos olhos. Mas isso me deu força para mim prosseguir em realizar a obra de Deus, independentemente do que iria acontecer. E foi algo muito forte para mim. Aí eu tive mais certeza ainda do chamado de Deus na obra do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui com essa bênção aqui, nesse quadro que se chama Heróis da Fé. Heróis da Fé, porque nós entendemos que existem homens, pastor Edivaldo, que são heróis da fé na atualidade. E nós classificamos alguns homens e estamos convidando para estar aqui, para poder falar um pouco da sua vida, para que as pessoas possam conhecer e saber o que é um pastoreio, o que é um ministério, o que é estar debaixo de uma missão gratificante, porém árdua, né? Exato. Porém uma missão onde a pessoa tem que ter aquela convicção mesmo do teu chamado, como a gente vê que pastor Edivaldo, ele já no ventre da mãe, assim que nasceu, já foi ali entregue por essa parteira que entregou. A minha história é diferente. Sim. Minha história, quando eu nasci também foi de uma parteira, e essa parteira foi muito complicado o meu parto também. Pode ver que gente bonita não é fácil sair não, viu? Gente bonita é mais complicado. Então tem uns que é rápido, a coisa é rápida. Agora quando é mais trabalhado a coisa é mais difícil, mais complicado. E foi complicado, e ela fez questão de que colocasse o meu nome de Divino. Olha que coisa. E eu sofri muito da escola com isso aí, viu? Eu falava Divino, os bully da vida. E aí, minha mãe queria Iomar para combinar, acabou sendo Iomar Divino Angelino. Então, olha aí, ó, eu tinha que ser pastor, ou padre, alguma coisa. Iomar Divino Angelino. É muita benção. Então, aproveitando esse gancho, falando desse parto seu, que a parteira já estava praticamente que traçando o seu destino, né? Verdade. E aí você vende isso tudo lá em Auriflama. Tudo em Auriflama. E Auriflama é uma cidade turística, uma cidade... como que funciona a Auriflama? A Auriflama é uma cidade pecuária, né? E agora, hoje, tem muito fábrica de lingerie, de camiseta. É uma cidade conhecida nesse porte, que exporta para o Brasil inteiro, né? É uma cidade hoje conhecida. A renda per capita da cidade de Auriflama, eu fiquei sabendo que é maior do que todas as regiões ali das cidades circunvizinhas. Que benção, hein? Ela não é uma cidade turística, né? Mas uma cidade que hoje tem muitas fábricas, né? Tem uma cidade pecuária, né? Lavouras. A minha terra natal é uma cidade que a gente não esquece, né? Quem nasce em Auriflama? Deve ser, eu não sei, Auriflamense? Deve ser Auriflamense. Auriflamense, é isso mesmo. Pastor Edivaldo, e aí começa a história do pastor Edivaldo. Aí foi pro ministério, conta um pouquinho desse início do ministério, como foi, quem que levou o senhor? Quem que me levou, meu pai na fé, o pastor Alcides Alves e a pastora Lúcia, né, a esposa. São vivos ainda? O pastor Alcides faleceu, né? Hoje é vivo, quem assumiu a igreja é a pastora Lúcia, nossa mãe na fé. E foi através deles que a gente saiu para o ministério. Eu fui parar no Goiás por causa do pastor Irani Bispo, que também já voltou para casa, né? Irani Bispo. Ele já está no Senhor. Já foi pro Senhor. Meu Deus, pastor Edivaldo. O senhor tá assim tá me assustando.
Daqui a pouco fala assim, o pastor Iomar que já está no Senhor. Alguns Deus prefere levar logo, né? Como a nossa fundadora da igreja morreu nova, né? Tem gente que é muita bênção, né? Fica aí sofrendo desse. Deus prefere levar. Prefere levar para poupar, né? Das aflições, das angústias. Eu Deus também entendo dessa forma. Né? Quando Deus termina o propósito, Deus prefere levar os seus filhos para si. A Bíblia mesmo fala que o Senhor fica alegre com a morte dos santos, né? Eu creio que é um encontro com os seus filhos. Né? Meu Deus, foi lucro, né, através do pastor Ani, que lá no Goiás, no norte de Goiás, tinha precisava muito de obreiros e ninguém queria ir para o norte. Às vezes os obreiros da época preferiam mais estar nas cidades grandes, né? Era comecinho da igreja quadrangular? Estava começando a igreja quadrangular ou já tinha um tempo? Lá já tinha um campo missionário. Sei. Né? Um campo. Mas eu fui um dos pioneiros ali no norte de Goiás. Inclusive alguns amigos meus, o pastor Wilson Guedes, hoje ele é superintendente e faz parte do conselho estadual lá do Goiás. A gente dividia cesta básica. Meu Deus, tanto eu como ele, nós dividimos cesta para nossas famílias. Então mas a gente saiu com alegria, né? Com prazer. Era uma época mais complicada. Era uma época que nós não tínhamos ajuda, né? A nossa ajuda era a cesta básica. Essa era ajuda. Quando ia já para missão, quando ia pro campo, já o pessoal dava uma certa ajuda, assim, para você começar o ministério, ou era na raça mesmo? Lá no norte, como era tudo difícil, né? A gente tinha assistência, né? O nosso diretor de campo na época, ele dava assistência para gente. Mas a gente tinha que ter fé e suportar as dores do ministério, as perseguições. E a gente tinha que perseverar por amor. Por exemplo, eu assumi uma igreja, por exemplo, no norte de Goiás, depois dessa cidade de Mutunópolis, por abandono de obra. Que o pastor que estava lá não aguentou. Pegou a mudança dele e foi para Anápolis. E teve um abandono. Aí eu tive que assumir. Naquela época o superintendente falou assim, Divaldo, você vai assumir, você tem que assumir lá Novo Planalto que teve abandono. Eu não tenho ninguém para colocar lá. Aí o meu obreiro, né, o pastor Edson, hoje ele é pastor, Edson, assumiu Mutunópolis e eu tive que assumir uma igreja que foi abandonada. Né? Às vezes o desespero do pastor que tem família, filhos, às vezes entra em desespero, né, e foi embora. Então são coisas que acontecem. Às vezes a gente fala do pastor que abandona, assim, que deixa, mas a gente sabe que não é fácil, né, pastor? A gente sabe que depender da obra, depender de Deus, às vezes a pessoa que já está com o tempo, às vezes a pessoa que vê de fora, parece que é tudo um glamour, parece que é tudo chique. Eu costumo dizer que Deus, ele esconde o que é ser pastor. Não deixa a pessoa saber. A hora que ele está no pastoreio, ele revela o que é. Por isso que a importância do desejo ardente das almas. Você amar, você supera. Tem que arder no coração. Tem que arder, tem que ter o desejo. E confiar só em Deus. Porque se você confiar nos homens, você se frustra. Depender de Deus, depender do Senhor. No desespero, você clamar, você orar, você buscar. Então Deus tem as formas de abençoar os seus filhos no campo, né? E outra, a gente cresce, a gente é estruturado. Por exemplo, teve uma época no meu ministério que eu ia no açougue pedir osso. O açougueiro cortava os ossos, ele não sabia, ele achava que era para me levar para um cachorro. Mas a minha esposa pegava aqueles pedaços de osso, colocava na panela de pressão e a gente fazia tutu para a gente comer.
Aí o que aconteceu? O que Deus fez com tudo isso? Mas a gente orava. O açougueiro ficou sabendo através do filho, por que o pastor sempre está pedindo osso aqui de vaca? Né? Tenta descobrir. Aí o filho descobriu que a gente fazia tutu. E Deus tocou no coração do açougueiro para toda semana dar 3 quilos de carne para nós. Meu Deus, é bênção de Deus, hein? É comer carne. E a gente fica feliz. A gente feliz, né? Obrigado. Quando é fiel no pouco, né? Fiel no tutu, Deus dá carne. Deus dá carne. Meu Deus, é bênção. Pastor Divaldo, nessa caminhada do pastor Divaldo, quantas igrejas o pastor já passou? Passei lá no norte de Goiás, foram 2 igrejas, né? Aí o meu diretor de campo tinha se transferido para Anápolis. E como foi através dele que eu fui para Goiás, ele falou: Divaldo, eu não posso deixar você aqui no norte. Você tem que vir comigo, filho. E foi aonde que eu fui para Anápolis. Anápolis, no estado de Goiás. Aí lá eu auxiliei ele durante 1 ano. E abri num bairro chamado Vivian Park. Nesse bairro Vivian Park a gente construiu a igreja lá. A gente construiu a igreja e compramos mais um lote laterais, né? Foi lá no Vivian Park que a gente fez uma barraquinha de paia de coqueiro. Meu Deus, essa experiência eu quero que o senhor reparte com a gente, compartilha com a gente, porque é importante. As pessoas que estão chegando agora para o ministério, as pessoas que têm esse desejo que arde no coração, precisa saber de como que é uma luta de um pastor. Às vezes, hoje olha e vê, ou às vezes o pastor morando bem, vê o pastor andando de carro bom e fala assim, lá, tá roubando a igreja. Verdade. O pessoal fala assim, o pessoal julga assim, sem saber o que é uma história de um pastor. Nós estamos falando aqui nesse quadro Heróis da Fé e trazendo o pastor Divaldo como o nosso herói da fé nesse dia, nessa quinta-feira de bênção para você. Pastor Divaldo, reparte aí como que foi essa história dessa igreja. Foi uma igreja de Sapé, né? De Sapé que o senhor começou, uma história muito bacana. Conta aí, reparte com a gente aí para que essas pessoas venham saber. Na cidade de Anápolis, inclusive a igrejinha de palha de coqueiro foi ideia da minha esposa, pastora Marli. Uma que a gente não tinha condições financeiras. E outra, tanto eu como a minha esposa, a gente nunca foi de pedir as coisas para os outros. De ir atrás do superintendente, de falar, pastor, tem como o senhor nos ajudar? A gente nunca foi disso. Mandaram vocês para lá e não tinha um terreno, como que não tinha nada? É porque lá no bairro ninguém queria alugar salão pra gente, entendeu? E os salões, às vezes que surgia, era pequeno e eles queriam explorar. Como a igreja tinha conseguido, nós tínhamos conseguido o lote da igreja, e foi onde que ela teve ideia para nós vamos fazer. E nós fizemos a barraquinha de paia de coqueiro, que no início foi criticada. Foi criticada, né? Foi criticada, que teve pastores, né? A gente não fala o nome por ética, né? Mas eu não culpo o pastor, às vezes ele queria ajudar, vendo daquela maneira, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus não vai mandar. E ninguém vai entrar num lugar desse. Ninguém vai entrar num lugar desse, mas Deus conhece o coração. A gente não faz as coisas para querer se mostrar, a gente faz as coisas de acordo com as nossas condições. Era um quadrado com quanto mais ou menos de medida? Era mais ou menos 4 metros de largura por 7 de comprimento. E ali tinha uma placa quadrangular? Aí eu fiz uma placa, eu mesmo, porque a gente não tinha condições. Naquela época era a Cruzada Nacional de Evangelização. Meu Deus, hein? Meu Deus, Cruzada Nacional de Evangelização. E o senhor mesmo confeccionou a placa? Colocamos lá e tal. Na época era uma vitória, né? Era uma vitória. Aí fizemos, aí tinha um irmão lá que foi, nos ajudou a buscar as paias de coqueiro, né? Nós fizemos a primeira camada de palha, depois colocamos uma lona preta, essa baratinha,
Forramos aí em cima da lona preta, mais palha de coqueiro. Mais palha de coqueiro. Passamos uns arames lá, limpamos o chão, era de terra, e tinham alguns bancos, nós colocamos o banco. E é onde que eles falam assim, isso aí é espírito de miséria. Espírito de miséria, esse pastorzão Ele me repreendeu, né, dizendo que era espírito de miséria. Aí eu disse assim, pastor, isso aí é a minha fé. Essa barraquinha de palha de coqueiro é minha fé. Eu não tenho condições. Agora, se o senhor quiser me ajudar, me abençoar a obra de Deus, nós poderemos fazer algo melhor. Mas essa barraquinha é o tamanho da minha fé. Entendeu? Aí ele foi embora. Mas a ajuda financeira não deram. Não deu. Entendeu? Aí eu tinha uns irmãos que estavam com a gente. E tem certas coisas, no início, você está aprendendo, você está sendo estruturado. A gente fica triste. Naquele dia eu orei praticamente a noite inteira. Eu fiquei orando lá dentro da barraquinha de palha de coqueiro. Senhor, será que eu tô com esse espírito de miséria? Isso, Senhor, que é isso? porque traz dúvida para você. Traz dúvida, traz Deus, desânimo. Então eu busquei a Deus. Eu busquei, Pai, que o Senhor possa mostrar para mim, meu Deus, que o Senhor possa abrir. Essa aqui é a minha condições, meu Pai. Aí Deus foi me lembrando do nascimento de Jesus. Que não foi para uma maternidade. Um hotelzão. Não foi. E Deus, o Espírito Santo de Deus foi falando comigo nesse sentido. Também Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar onde viviam os animais. Porque não tinha lugar para ele em lugares melhores. E o primeiro culto, eu lembro hoje, foi uma advogada. Ela participou de um culto lá na barraquinha. Ela chorou o culto inteiro. Começou o culto, chegou essa mulher. Chegou. A irmã Fátima, ela é membro da nossa igreja até hoje lá no bairro. Os seus filhos são crescidos hoje, fiel. Se tornou nossa tesoureira da igreja. E Deus levou ela lá. Levou ela e Deus falou, meu filho, eu trago para cá quem eu quiser. Então eu trouxe uma filha minha, uma advogada. Entendeu? Numa barraquinha de palha de coqueiro. E ela falou assim, pastor, é aqui que eu quero ficar. Eu estou construindo a minha casa ali na rua de trás. Então, jamais eu posso falar que algo é um espírito de miséria, sendo que é o início daquilo. Será que Deus não vai estar ali? Aí Deus falou comigo. E ali, dessa barraquinha de coqueiro, a gente construiu a nossa igreja, né? E dessa barraquinha de coqueiro saíram praticamente 12 pastores, que hoje são pastores da igreja do Evangelho Quadrangular. Louvado seja Deus. Dessa barraquinha onde começou, saíram 12 pastores. Saíram 12 pastores. E quando começou a evoluir, crescer, quando chega essa advogada, como que foi a evolução? Como que foi aquilo que... Porque pessoas falaram, né? Falaram pelos cotovelos, falaram que não devia, e depois às vezes tem que engolir, né? Exato. Quando nós começamos o culto, no segundo mês já não cabia mais gente lá. O pessoal já está ficando para fora. E a gente começou a construir na frente da igreja. E anima, dá aquela certeza, né? A gente foi rompendo, Deus foi enviando pessoas para estar ali com a gente, e a gente foi construindo. Quando estava já bem as paredes levantadas, deu uma experiência de vento. Derrubou as paredes. Foi quando o meu superintendente, pastor Zoroastro, na época era o pastor Zoroastro, ficou sabendo, né? E ele foi nos procurar lá. Deu um vento santo lá e eu falei assim, e ele nem sabia que a gente estava construindo, né? E ele ficou tudo feliz, alegre, pastor, nós vamos ajudar, ele falou. E o que você tem? Eu falei assim, pastor, nós já temos todos os materiais. Nós já tínhamos todos os materiais. Telha, madeira, tudo. Eu falei assim, contrato pedreiro e a superintendência vai ajudar aí.
contrato pedreiro. Foi onde que deu uma empurrada. Mas eu não fui atrás, eles ficaram sabendo, porque foi um evento muito forte que aconteceu lá em Anápolis, né? E foi divulgado e alguém falou para eles, ó, uma das igrejas quadrangular lá do bairro Vivian Park, da igreja, a parede caiu. Ele, como superintendente, ele foi lá, né, para ver, né, o que aconteceu. E ele ficou feliz, ele não ficou triste, porque quando ele viu a construção, ele ficou alegre, falou, quem diria, o pastor Edivaldo. Aí ele viu a barraquinha. Eu não sabia nem da barraquinha do pai de coqueiro. Ele não sabia da barraquinha? Sabia, né? E a gente rompeu. E a gente construiu tudo e passamos para dentro do templo. E quando entrou para dentro do templo, na inauguração? Na inauguração foi tremendo. A inauguração, infelizmente o nosso superintendente não pôde, que tinha compromisso, né? Tem até aquele louvor, quem te viu passar para aquele da vingança, né? Louvor da vingança. Da vingança. Quem te viu passar para a prova e não te ajudou. Aí o senhor convidou aquele pastor? Convidei os pastores. O da miséria. Amigos, convidei também, né? Inclusive, alguns pastores que criticou, alguns eles pediram perdão. Eles teve a humildade. Sei como que é. Teve um deles que chegaram e disse, você me perdoa, pastor. Eu estou envergonhado, porque eu vejo a vitória que Deus te deu. Eu falei assim, não, eu fico feliz. E isso é tudo, né? Só da pessoa reconhecer. Aí Deus colocou uma palavra no meu coração que eu disse assim, ó, essa nossa vitória, você faz parte. Você faz parte. Porque eu creio que você orou por mim. Meu Deus, aí a gente se abraçou, né? Que é o que a palavra de Deus nos ensina quando a gente reconhece, né? Das nossas falhas. É diferente do orgulhoso que não tem coragem de chegar em você e pedir perdão. É verdade. E nós estamos aqui também com uma viola aqui, com berrante. Eu já gostaria que o senhor fizesse alguma coisa, alguma moda de viola aí. O pessoal aqui do Facebook. Isso, fala aí, Rubem. Estamos aqui com mensagem do nosso número 1, Pastor Rodrigo, mandando a paz. Pastor Rodrigo, Deus abençoe, tamo junto, Pastor Rodrigo. Depois aqui o Ivônio Bispo, diretamente da Inglaterra, mandando um abraço pro pastor Edivaldo. Olha aí, pastor, lá da Inglaterra. Nós estamos lá na Inglaterra agora, pastor. Olha que honra. Pastor Ivônio Bispo é irmão do Irani Bispo. Meu Deus. Aquele que me discipulou. O pastor Irani Bispo foi o pai que me discipulou, que me ensinou. Né? Foi um homem perseverante, né? Um homem que tem muitos filhos na fé no estado de Goiás. Muitos filhos. Que bênção, que bênção. Pastor Ivone é um amigo, um grande amigo, um irmão, é um companheiro. Meu Deus, muito obrigado pela audiência. Depois aqui o João Cardoso mandando a paz aqui. Joãozão. É o Joãozinho, né? Joãozinho. Joãozinho Cardoso. Deus abençoe, João, tamo junto. Mensagem aqui da Lorena Moreira. Meu pastor é o melhor do mundo. Olha só aí. Meu Deus, é bênção. Também aqui saudação aqui da Núbia, Normalice, a Lorena e agora a Fátima Cândido, todos saudando, dizendo mensagens bonitas aqui pro pastor Edivaldo. Bênção de Deus. Nós vamos aí de viola aqui. Vamos ver essa paixão que vem dos 15 anos. Vamos ver o pastor Edivaldo aí soltando aqui ao vivo aqui, viola. Eu vou... Pega o berrante, que eu quero segurar o berrante aqui para deixar eles aguçados aqui. É uma parceria. Olha aí, gente, olha aí, ó. Meu Deus. Vou cantar um cântico. O senhor quer que eu auxilie aqui no berrante aqui? Fazer essa dupla, essa parceria? Rubem tá rindo ali. Daqui a pouco você vai ver esse berrante aqui. Eu vou cantar chorar aqui. Eu vou cantar uma parte do cântico. Esse canto foi... Deus me deu quando caiu a tenda, né?
Meu Deus, vamos lá. Aí tive a oportunidade de gravar aquele CD para ajudar na construção. E foi esse cântico que Deus me deu a letra desse cântico para gravar. Pastor Divaldo tem quantos CDs, pastor? Eu tenho 2. 2 CDs. É Só Deus é Deus. Só Deus é Deus, só Ele é Senhor, só Deus é Pai, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o grande eu sou, Ele pode mudar, basta tu entregar tua vida totalmente e nele confiar. Ele é o pão da vida, Ele é água viva. Se dele comer, se dele beber, vida eterna tu terás. Grande é esse mistério, basta nele confiar. Com os teus olhos tu verás a glória do Pai na tua vida, tu verás. Meu Deus do céu, hein? Eu achei que esse negócio era... Eu vi o pessoal tocando a viola ali pelo sem ver, e ao vivo assim, eu achei que era umas 3 pessoas que faziam esse toque aí. Vendo o senhor fazer sozinho aí, tá lá, ainda tem mais corda aí do que o necessário aí, não tem não? E até eu me inspirou agora a tocar esse berrante aqui, hein? Mas daqui a pouquinho para você, a você que está aí ouvindo. Ele quer tocar. Pastor Edivaldo, que bênção, viu? O senhor vai tocar mais viola aqui. Subiu a audiência aqui de uma Subiu forma. a audiência aqui. Olha aí, ó. Olha só que bacana, apareceu aqui o pastor José Marques, pastor atual da IEQ do Vivian Park. Olha aí, ó. Pastor Meu Deus, hein? É ele que assumiu toda essa... E tem feito, ele e a esposa dele fez um grande trabalho. A igreja está super lotada. O homem de Deus tem honrado. Ele me levou lá na igreja, nos honrou com um presente, né? Com uma placa, né? Que Quando a igreja bênção. fez 20 anos. 20, quase a minha idade. E Deus tem honrado ele, Deus tem abençoado a vida dele, os filhos dele são a bênção, todos os ministérios. Eu fico feliz. Um abraço. Um abraço, pastor. Meu Deus, hein? Ó, Rubem, anota aí, ó. Meu Deus, não saiu nada. Só passou vergonha. O negócio parece que é mais simples. Assim, ó. Aí sim, hein? Beleza. Aí a audiência sobe mesmo. Aprendeu? Aí não tem jeito. Aí o negócio é... Mas, Osvaldo, às vezes a gente olha e vê o povo com esse berrante, parece que é mais simples o negócio, parece que é mais fácil. Mas é uma técnica, né? Tem que... às vezes a pessoa acha que é só soprar, mas tem que... treino, né? Conforme. E acaba ficando conhecido como o pastor da viola, o pastor do berrante. Isso. Eu sempre gostei, né? Aí eu sempre, quando tiver condições, eu quero comprar. Inclusive, esse berrante veio lá do Goiás, lá de Goiânia. De Goiânia. Veio lá em Goiânia. Meu Deus do céu. Pastor Edivaldo, a família. Fala um pouco dos filhos, do nascimento dos filhos, do casamento. Como sabemos que
não é fácil, né? Não é fácil também conciliar. Hoje o senhor tem os filhos aí que tem banda, o senhor tem os filhos aí que filho que já é pastor titular também na Igreja Evangélica Quadrangular. Fala um pouquinho da família, um pouquinho da família ministerial, fala um pouquinho de como que é conduzir também a família, porque tem tudo isso, né? Tem tudo isso, não é só ser pastor, você tem que pastorear a família, incentivar, às vezes nas lutas, inspirar os filhos a querer ser pastor. Às vezes o filho vê a luta do pastor e fala, não quero ser pastor não. É verdade. Mas eu vejo os seus filhos seguindo os seus passos. A minha preocupação sempre também foi na área da família, né? Eu nunca escondi nada dos meus filhos, né? Mas sempre ensinei eles na luz da palavra. Que é importante, a luz da palavra. A luz da palavra. Por exemplo, Misael, o meu filho mais velho, que hoje é pastor, né, da Igreja Nova América, e Deus tem usado ele, uma forma sobrenatural. A família dele. Pastor Misael, Deus abençoe. Ele foi o primogênito, né? Teve um momento, ele nasceu em Mutunópolis, ele é mutunopolitana. Meu Deus! Quando ele era pequenininho, bem pequenininho, teve um dia que a gente não tinha nada de comer, por exemplo, e a gente sentou debaixo de um pé de manga que tinha muita manga. Louvado seja Deus. O nosso almoço foi manga, chupando manga. Meu Deus, hein? Aí eu pegava, meu filho, chupa, olha que delícia. Ele chupava. Você é Deus. Que hora que vem um almoço, pai? Então, eu nunca, assim, lastimei a obra diante dos meus filhos. Sempre mostrei para eles que a alegria é fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados para isso. Mas nunca exigi nada deles. Por exemplo, quando nós assumimos a cidade de Jales, nós assumimos a igreja com 4 pessoas. Meus filhos já era escadinha, né? Já estava tudo lá. Eles mesmo falaram assim, pai, mas não tem ninguém aqui. Cadê os irmãos? Aí eu falei assim, meu filho, Deus nos trouxe aqui para isso. Para alcançar as vidas. E Deus vai enviar. Você está entendendo? Entendi. Então eles cresceram nesse ambiente de ver a Deus fazer as coisas. Não é só o sofrimento. E sempre quando a gente passava por alguma luta, eu sempre orientava, meu filho, nós vamos orar e Deus vai prover. Deus vai prover. Entendeu? Então eles cresceram na fé, nesse sentido. Às vezes eles são jovens, mas eles têm experiência ministerial, né? E foi aonde que eles seguiram os nossos passos em cima disso. Quando eu ia expulsar demônio, por exemplo, às vezes para ajudar a pastora, eu saía com eles, né? Eles viam e falavam assim, meus filhos, fica aqui que o pai vai ali orar para a mulher. Mas dentro da casa eles ficavam ali e eu só observando. Eu observava. Depois, quando eu mostrava para eles, eu ia ensinando eles. Eu fiz saber que os espíritos malignos veio para destruir. Por isso que nós estamos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Eles receberam bullying, por exemplo, na escola. Um deles, por exemplo, chegou em casa uma certa vez, eu não lembro se é o Felipe ou o Estevão, assim, pai, perguntou qual a profissão do meu pai. Eu falei que era pastor. A um dos menininhos chamando, ele era ladrão. Meu Deus, hein? Então aí chegou chorando, triste. Eu falei, não, meu filho, isso aí é perseguição. Porque a Bíblia mesmo fala em Mateus 5, né? Bem-aventurado vós, quando vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos. Não fica triste por isso, não. Mas o pai vai lá conversar com a diretora. Entendeu? Aí eu fui lá na escola, falei. Entendeu? Que pastor não é ladrão. Né? Hoje em dia, existem tantas profissões que as pessoas são desonestas. A gente sabe, a Bíblia mesmo fala que uns fazem por ganância, outros fazem por amor. Mas não é coisa para se ensinar para uma criança. Então, meus filhos passaram por esses momentos difíceis. Momentos de perseguição, de crítica, porque o pai dele é pastor. Mas eu sempre tive essa preocupação, tanto eu como minha esposa, sempre orientando uns eles. Então, por isso eu vejo hoje, eu fico feliz que meus filhos todos estão no ministério, fazendo a obra. Os 3 foram levados ao obreiro junto, né? A minha filha quer fazer o ITQ também o ano que vem. Ela quer fazer medicina com objetivo, não ganhar dinheiro.
quer fazer medicina para ajudar as pessoas. Os 3 filhos foram elevados a... Só a caçula, a Giovana, que ainda não. Que ela tem 17 anos, vai fazer 18 anos, né? Esse mês de abril, agora ela faz 18 anos, a caçula. E eu sempre pedi a Deus sabedoria, como lidar, porque a minha preocupação, eu não queria nunca ver os meus filhos longe, né? O sofrimento. Mas eu sempre passei alguns versículos mostrando para eles o porquê que nós estávamos na obra. Eu, por exemplo, queria ser, o meu intuito é ser veterinário na época. Como eu sempre mexi com animais, então o meu sonho era ser veterinário. E o meu pai queria que eu fosse advogado. Mas o Senhor me pegou primeiro. Né? Meu Deus. Nada contra as formações, né? Que é de Deus, né? O diploma é de Deus, a faculdade é de Deus. Mas Deus me chamou para fazer obra. E foi onde que eu deixei os meus sonhos para realizar os sonhos de Deus. Para realizar os sonhos de Deus. E nessa caminhada, vai saindo louvores. Vai surgindo louvores. Vai surgindo, saindo louvores. Pega a viola, pastor. Vamos tocar a viola. Hoje é Quintanejo Gospel, ao vivo aqui. Pastor Divaldo falando aqui da sua vida ministerial, da sua família e de como vai surgindo os louvores, como vai surgindo as músicas. Fala um pouco desse louvor que o senhor vai cantar e como que surgiu, como que veio. Esse que eu vou cantar, ele é rápido, é fácil, é um corinho. Fala assim, o fogo está caindo aqui, né? O fogo está caindo aí. O fogo está caindo em nós, o fogo do Espírito Santo. Né? E depois eu vou querer que o senhor sola um pouquinho aí de viola, fazer ó, você que está ouvindo, daqui a pouco o pastor Divaldo vai passar o telefone dele, vai falar um pouco sobre a igreja, como que tá, o endereço e tudo. Então fique atento aí, no nome de Jesus. Ao vivo aqui. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Ele é assim... Fogo, fogo, fogo de Deus está caindo aqui, está caindo aí, está caindo em mim, está caindo em ti, está caindo em nós. Bênçãos, bênçãos, bênçãos de Deus está caindo aqui, está caindo aí, está caindo em mim, está caindo em ti, está caindo em nós. Está caindo aí, está caindo aqui, está caindo em ti, está caindo em nós. É bênção de Deus. Pastor Divaldo, nós vamos falar um pouco sobre Pastor Divaldo, quando veio para Campinas, como surgiu essa oportunidade de estar vindo para Campinas, se já era um sonho, já era um desejo, e vai falar um pouco sobre isso, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e depois o senhor vai solar um pouco, e eu quero mais berrante ainda. Quer mais berrante? Mais berrante. E, pastor Márcio, só completando essa questão dos filhos aí, afirmando o ministério lindo que os filhos do pastor Divaldo têm, viu? A gente tem tido a oportunidade de caminhar junto e ver a unção que eles têm. Misael, Felipe tiveram ministrando ali no imersão que nós tivemos, e o negócio é sobrenatural. A gente costuma falar que o Misael, quando toca aquela guitarra, o negócio acontece. Então essa unção aí que está sendo derramada sobre os filhos e em porções dobradas, é muito, muito bonito de ver essa família, muito bonito. É um preço que foi pago desde atrás, né? Meus filhos, é que nem eu conheço os meus filhos, né? Eles são de oração, né?
eles jejuam, eles consagram. Então a gente sempre passou essa visão de não é simplesmente estar no altar, não é simplesmente fazer a obra, é pagar o preço, né? E qual que é o preço de pagar? De estar na presença. O próprio Jesus falou, essa casa de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Então eles entenderam essa visão, né? Onde que eles buscam, onde que eles jejuam, onde que eles consagram. E eles realmente, como o Rubens falou, né? Eles pagam um preço. Eles, quando vão ministrar, várias pessoas acontece libertação na ministração do louvor, né? Que é o Life Brasil. Pessoas que ficam libertas, pessoas que ficam endemoniadas, né? Pessoas que são tocadas. Outros são batizados com o Espírito Santo. É um mover diferente. O Rubens teve essa oportunidade. Nos retiros, por exemplo, no nosso retiro, eles ministraram lá, teve praticamente umas 32 jovens que passaram mal, que foram libertos, ficaram endemoniados. Meu Deus, hein? E teve oração, repreendemos, e eles foram libertos. Muitos aceitaram a Jesus. Nós tivemos batismo no retiro, né? O Felipe faz tecido acrobático. Então ele ofereceu toda a apresentação que ele faz, ele oferece a Deus. Então, a minha filha também, esses dias eu cheguei... Faz a acrobática aí que o senhor falou, o que é? Tecido acrobático, né? Aquele pano isso. que... Aí coloca um fundo lá de louvor e eles fazem o tecido. Faz a apresentação no momento do louvor, eles fazem a acrobacia. Eu tenho vontade de fazer isso aí, Hugo. Eu fiz, quase um ano. Você já fez? Já? Fiz. Enrolar naquele pano, enrola, desce, sobe de novo e parece que forte. vai cair, não cai. Tem que ser um pano bem forte para certos... cabo de aço. É apropriado. Tem gente que não é tecido, é cabo de aço. É bênção de Deus. Graças a Deus. E nessa caminhada, pastor? Para Campinas, né? Para Campinas. Eu nunca tive a pretensão de vir para Campinas. Como quando nós estávamos em Jales, o nosso coração fechou, né? Como se disse, como se o tempo nosso ali tinha acabado. Mas eu e a minha esposa, nós oramos, né? Foi quando surgiu a oportunidade de vir para Campinas, quando o pastor Valdeir tinha mandado uma carta para o superintendente, que na época era o bispo Paulo, e o bispo Paulo estava assim, pensando chegar em mim para mostrar, que ele estava meio tímido, achando se eu ia achar ruim, né? Não, eu não quero que você saia de Jales, né? Mas ele sentiu de Deus apresentar a carta, mostrou as fotos, tem um pastor lá de Campinas, ele está querendo, o sonho dele é vir para o interior, tal. E a gente achou melhor, não, a gente vai lá ver. Mas vocês vão mesmo? Vamos, né? E a minha esposa tinha orado, só, meu Deus, se chegou o momento que o Senhor possa revelar para nós. E esse convite do superintendente para mostrar a carta, a gente viu como uma resposta de Deus. Foi quando a gente veio para Campinas, conhecemos lá, que era o salão, né? Era o salão, e deu certo. Ele assumiu lá a igreja de Jales e nós assumimos a igreja quadrangular do Jardim Planalto Viracopos. Jardim Planalto Viracopos. E já faz quantos anos que você está no Jardim Planalto? 13 anos, né? Vai fazer 13 anos. 13 anos. E logo de cara que o senhor chega, o senhor já encontra um negrão... Um negão lá... Embaçado, um negrão... Amor é a primeira vez, né? Pastora essa, pastora Neide, as crianças, o Rubens, era tudo criança. Tudo criança, né? O Rubem... eles foram uma bênção na minha vida. E o pastor Aércio é um exemplo. Eu bati o olho nele e já vi que Deus tinha ministério na vida dele. Nada contra os outros pastores,
Mas quando eu levei ele e a pastora Neide ao ministério, eu recebi algumas críticas, sabe? Muitas críticas, né? Dizendo assim, como a gente não fala o nome por ética, né? Como você teve coragem de levá-lo ao ministério? Entendeu? Eu disse assim, a mesma coragem que Deus teve com você. Meu Deus, é forte. Inclusive, graças a Deus, esse pastor caiu em si e pediu perdão na hora. Porque ele reconheceu você com a mesma coragem que Deus deu. Ele reconheceu na hora, né? Reconheceu na hora. O reconhecimento muda tudo. Porque às vezes a pessoa fala as coisas e quem está ouvindo não tem coragem de falar a verdade. Aí fica calado e quieto. Mas eu aprendi uma coisa, né? Se você vê o teu irmão pecar, repreende-o. Repreende-o. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa achando, a gente não pode achar, é Deus que acha, é Deus que verdade. chama. Não interessa o passado da pessoa, interessa agora. Nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Passado no Senhor é passado. E Deus, eu fico feliz porque Deus tem honrado o pastor Laércio, a sua família, os seus filhos, todo o ministério, são bênçãos de Deus. E Deus está honrando e vai honrar muito mais ainda. Porque o que vocês têm feito, né? Aqui em Campinas, Deus tem dado graça para vocês fazer. É para vocês. Tem bênção que é única, é exclusiva. Né? Alguém pode tentar fazer igual, mas Deus algo exclusivo. Nós somos exclusivos, ninguém tem uma digital igual a nossa, né? Então eu louvo a Deus pela vitória, pelas conquistas e por muito mais que Deus tem fazer na vida do pastor Laércio, da pastora Neide. E não foi só uma pessoa, não, foram outras pessoas, mas a gente sempre debateu, sempre lutou, sempre intercedendo. Eu louvo a Deus porque eu vejo que Deus me colocou na vida deles para levá-los para o ministério. Talvez outros não levariam, né? Talvez outros não levariam, né? Eu tenho quase que certeza disso. Mas e sei que o Senhor foi instrumento mesmo de Deus na vida do pastor Laércio, que é o nosso pastor aqui agora. Estou tendo a honra de ser pastoreado por ele e auxiliar aqui também no ministério pastoral. Tem sido honra, tem aprendido bastante, tem aí acrescentado. A gente costuma dizer que quando a gente soma o nosso ministério, são 20 anos. Olha, tá vendo? Às vezes a gente olha 10 anos do pastor Laércio, 10 anos do pastor Iomar, que soma já mais de 20 anos aí de ministério que a gente somando junto de experiência para aquilo que Deus tem para acrescentar na nossa vida. Então tem certeza que vai ser forte. E quantas pessoas não têm sido abençoadas através da vida de vocês? É verdade. Curadas, libertas, jovens, pessoas que estavam aí no mundo do crime, hoje estão servindo a Deus, sendo bênção para a sociedade. Antes era maldição para a sociedade, hoje são bênção para a sociedade. Esse é o trabalho da igreja. E às vezes é complicado, né, pastor? Porque a gente sabe que passado é passado e o que vale é presente. Presente. Futuro ainda não existe, futuro vai vir ainda. E o futuro ele pertence ao próprio Deus. Mas às vezes os pastores não confiam, né? Às vezes o pastor olha, vê a pessoa, se não olhar deixar o Espírito Santo de Deus, deixar que Deus venha mostrar o que a pessoa o plano de Deus para aquela pessoa, às vezes a pessoa não consegue ver, né? Verdade. Hoje em dia a igreja, principalmente, não só a nossa igreja quadrangular, né? Mas há algo muito importante hoje que está acontecendo no meio do povo de Deus, é o discipulado. O discipulado, né? O discipulado é muito importante, que você vai discipulando, você vai ensinando. Eu mesmo, eu sou às claras com as pessoas, eu não fico ocultando as coisas. Mas fala, né? Deus fala, ele repreendia, Jesus repreendia, como os 70 que abandonaram Jesus. Jesus já olhou para os 12 e falou assim: vocês querem ir com eles? E aí surgiu um líder lá, né? Que é Pedro. Senhor, para onde iremos nós? Sendo que o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor, né? É só Jesus. Então a gente sabe que tem pessoas que te abandonam, mas tem pessoas que reconhecem que você é um homem de Deus, que você é um servo de Deus e quer ficar. Eu quero ficar, eu quero estar aqui. O Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós?
Então, na mesma forma que aconteceu na época de Jesus, acontece nos nossos dias hoje. Mas você está discipulando, né? Jesus discipulou 12, né? A gente discipula 2, 3, 4, e um vai ensinando aonde que vai estruturando a igreja dos últimos dias. Isso é muito importante, o discipulado, né? Meu Deus, é forte isso aí, pastor, é forte isso aí e emocionante. A gente fica emocionado porque a gente conhece a história, Sim. do pastor Laércio, a gente sabe da caminhada e sabe que o senhor realmente foi um instrumento de Deus, uma pessoa usada por Deus assim mesmo para poder colocar o pastor Laércio nessa direção. Lá no Jardim Planalto, lá saiu o pastor Laércio e o pastor Giovanni, né? Pastor também Giovanni. Já construiu a igreja lá, né? Grande pastor também, né? E a gente fica feliz, eles perseveraram comigo lá. E o seu filho também, né? E o meu filho, o Misael, que hoje está no ministério. Quantos pastor já foram elevados pelo pastor? Uns 16. Uns 16 pastores, né? Por aí. Porque pastor gera pastor, né? Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. A gente fica feliz que, por exemplo, uma das filhas na fé, a pastora Luciana, hoje ela está construindo uma igreja lá em Anápolis, e uma das melhores igrejas de Anápolis, uma igreja grande, ela pregou até na convenção estadual. Né? E algum pastor ouviram, ela comentou, né? Nos honrou, dizendo, eu sou filho na fé do pastor Edivaldo, da pastora Marli, que sempre nos ensinou. E a gente fica feliz de ver o crescimento deles, de filhos na fé pregando até na convenção. Tem o pastor Roberto hoje, ele é coordenador estadual de missões no estado de Goiás. Tem feito um grande trabalho ministerial, é uma pessoa conhecida no estado, né? Outros, pastor Ricardo, pastor Ney, pastor Francinei, hoje ele está na luz para os povos, né? Ele só está na luz para os povos porque na cidade onde que ele foi morar não tinha igreja quadrangular, e aonde ele foi para a igreja Luz para os Povos, hoje ele é pastor da igreja Luz para os Povos na cidade de Goianese. Meu Deus, hein? Pastor Ney Araújo. E nós vamos ouvir mais um dedilhado aí, faz uma graça aí para esse povo, vai tocar um berrante aí, e daqui a pouco nós vamos falar sobre, para encerrar, o pastor, quanto tempo nós temos aí, Rubem? Estamos nos limites. Nos limites. Tem mais. Mas vai falar ainda sobre a igreja atual. Depois tem mensagem aqui também. Tem mensagem. Vamos para a mensagem primeiro ali? Sim. Então, aqui a pastora Marli apareceu por aqui falando, eu faço parte de toda essa experiência com ele. Meu Deus. Pastora Marli, que tem que vir no Pastora Convida, né? Pastora Convida, tem que vir, tem que chegar, tem que... Pastor Laércio falando, meu pastor que acreditou em mim. É isso aí. Bênção de Deus. Miltinho tá na área também, lá de Jabaquara, São Paulo. O Miltinho tá viajando demais para São Paulo. O Miltinho tá um mistério aí com São Paulo. Será que ele achou em São Paulo? Meu Deus do céu, hein? Um abraço, Miltinho. Eliana falando que, olha só, gente, que bacana, esse é o meu pastor da minha igreja, que Deus te abençoe. Tá ficando famoso, hein, pastor? É desse jeito, meu Deus. Pastora Neide falou, pastor Edivaldo amado, amo grandão, abraços. Carlinha mandando abraço aqui, e a Norma de novo. Ney Araújo, falando aqui, manda ver, pai, o pastor Edivaldo é meu pai na fé e um dos meus mentores, assistindo aqui de Goianésia. Tá falando dele, ele tá aqui. Meu Deus. Já vai falando, pô, já vai entrando, já vai participando, e é dessa forma aí. Olha só que bacana, a Marcelena falando aqui, o meu filho foi liberto no retiro e se batizou.
Uma bênção. Aí já vai falando, já vai testificando, já vai testemunhando. É muita benção, é muita unção. É o José Carlos Mariano e aqui o Ney Araújo se identificando aqui. Esse é o pessoal que está participando aqui no Face. É isso aí, você que está aí vendo, aí vai compartilhando, vai pondo joia, vai falando que está tudo certo. Tamo junto, vai compartilhando. Tamo para junto. que essa mensagem chegue a mais tem pessoas. Que chegar, tem que. Viola bruta. O negócio quem sabe faz ao vivo. Que benção isso aí, dá vontade de pegar a viola e sair vendo assim parece fácil, né, pastor? Tem que ter vontade, né? Aprende. Eu acho que um cara igual eu nunca. Eu tentei já tocar um violão, mas a minha família não me apoiou. Que hora que eu tocava, que eu chamava eles pra ver, pra me incentivar, aí já vem o pai. Já vem o pai de novo. Para com isso. Aí do que se não tem apoio da família, não vai, né? Eu atribuo a minha falta de ser um músico, tocar um violão, alguma coisa, pela minha família, que não me apoiou. Eu tenho certeza que o senhor teve apoio. O apoio que eu tive que eles compraram o instrumento pra mim. Aí, que benção. O meu, eles queriam esconder o instrumento de mim. Aí não vai. A hora que eu pegava, eles queriam esconder. Aí que eu tinha que procurar, cadê o meu violão? É benção de Deus. Berrante, pega o berrante. Berrante. Deixa eu tentar mais uma vez. Uber, registra isso aí. Tamo aí. Que bicho que chama que isso aí? Deu uma melhorada. Espanta bichos. Eu senti. Eu tô orgulhoso, porque já deu uma melhorada. Da primeira que não saiu quase nada, agora já saiu alguma coisinha. Ai, Jesus. Meu Deus, aí agora você acabou comigo. Tem fino, depois já vem o forte. Pra mim era um ritmo só. Esse aqui é o que chama a boiada. Esse aqui, ó. Quando a boiada tá, o gol, isso aí já vem. Vai. Mas fala mais. E o outro toque? Explica pra nós aí, porque tem gente que é leigo, eu também sou leigo aí. Eu já entendi que esse é pra chamar boiada. E tem mais toque pra... Tem, aquele toque fino tem esse toque aqui, tem um toque que é pra chamar, né? Pra almoço, né? Isso eu gostei. Parece que fala até papai. Laércio, daqui a pouco ele veio almoçar. Se ele ouviu isso aí, daqui a pouco ele tá aqui pro almoço. Louvado. Eu tô aprendendo também. Tá aprendendo, meu Deus do céu. Então eu não vou nem falar que eu tô aprendendo, porque. Tô aprendendo. Bênção de Deus. Pastor, muito agradecido assim pela tua presença aqui. Fala sobre o pastor agora, a igreja agora, porque é um desafio, né? A gente tem que renovar a cada dia e essa transição de
de um pastor que vem um dos primeiros pastores, aí tem que ir transicionando, tem que ir renovando a cada dia, e hoje a igreja já está no outro modelo, já está noutra forma, está indo com uma caminhada de crescimento, falando sobre célula, e como que é essa reciclagem, como que é esse renovo, porque tem que ir acompanhando, tem que ir passando o cajado para as outras pessoas. Às vezes o pastor tem muita dificuldade para isso, para passar os cajados para os filhos, para levar os filhos na mesma dimensão, para poder levar a igreja, saber que jovens têm aí um trabalho lindo, maravilhoso. Fala um pouco do pastor Edivaldo hoje, da igreja hoje, de o que Deus está fazendo. Hoje, graças a Deus, né, Deus tem abençoado a nossa igreja, né? A gente tem entrado no trilho do crescimento, né, que é a visão quadrangular do Brasil, né? E algo que a gente muda também. Os pastores, a tendência, nós não é regredir, a gente tem que crescer cada vez mais. Tem que evoluir, né? crescer a cada dia, né? A visão do discipulado é muito importante, né? E as mensagens, por exemplo, eu prego, sempre eu separo 5 minutos para falar sobre a visão, que a gente precisa ganhar almas para o Senhor Jesus, né? Resgatar. E muitos líderes da nossa igreja têm abrido o coração. Não é fácil, tem alguns que resistem a isso. Porque o trabalho de nós, do crescimento da igreja, existe sacrifício, né? E uma mudança total, uma mudança, né? Eles entender a importância de nós estarmos na casa dos irmãos, dirigindo culto, levar os nossos amigos, né? Ganhá-los para o Senhor Jesus, isso é importante. E mostrar a importância de nós termos intimidade com Deus, que a gente precisa ter intimidade. Eu mesmo tenho a minha célula, né? Eu tenho a minha célula, o meu lar, que eu dirijo lá no Singer, né? Já multiplicou já, essa é a multiplicação. E a gente fica feliz de você ver as pessoas vindo para Cristo. Elas não estão indo para a igreja, nós estamos indo atrás dela. Então, esse projeto do Lar de Salvação é importante por causa disso. Porque toda a igreja entrou no trabalho missionário. Mobilizou a igreja. Mobilizou. Né? Então, a gente passa essa visão para a igreja, passa esse entendimento. E mais do que tudo isso, a presença de Deus. Porque se a igreja não entender que elas têm que buscar a unção do Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? Nenhum projeto vai dar certo. Porque a pessoa tem que entender que ele tem que ter intimidade com Deus, tem que buscar as coisas de Deus. E ser sincero o máximo. Não é usar a sinceridade para ferir as pessoas. Porque tem gente que fala assim, eu sou sincero. Sou sincero e quer ferir as pessoas. Né? A Bíblia fala que nós temos que ser sinceros, mas não é para ferir. É para falar a verdade, para ensinar, para cuidar. A sinceridade, ela vem para ensinar, para cuidar. Não é para ferir e machucar a pessoa. Então a gente tenta ser sincero o máximo possível para ajudar as pessoas, ajudar os líderes, fazer com que a igreja entenda que nós estamos vivendo os últimos dias. Então eu louvo a Deus pela igreja do Planalto, que não digo 100%, né? Mas 90% estão entendendo que nós estamos nos últimos dias, que nós temos que dar as mãos para saquear o inferno e povoar os céus. Porque eu sempre falo também, vamos ganhar a alma, vamos cuidar das almas, vamos cuidar das pessoas, sem se esquecer da sua. Porque você é principal. O apóstolo Paulo mesmo disse, que adianta eu ganhar muitas almas e perder a minha alma. Perder a própria vida. É igual a mãe que vai lá interceder para o filho, porque o filho está nas drogas, e esquece da vida espiritual dela. Esquece. Não, a gente vai, intercede para o filho, mas cuida da sua vida também. E a Bíblia mesmo fala, ama o próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar, eu tenho que me amar, tenho que cuidar da minha vida espiritual, né? E aí, amando você vai estender as mãos, porque você se ama. Eu estou pronto para subir, eu quero ajudar alguém. Porque dessa terra a gente não vai levar ninguém, mas a gente vai levar o nosso irmão. É verdade. Vai levar a família,
E quando entende que é algo que vem do pastor Mário, que vem do pastor Rocco, que chega até a gente, né? Exato. Às vezes a pessoa endurece o coração, até mesmo uma forma de rebeldia, né? De não ir pela visão que os nossos líderes estão passando, essa visão de Deus, de crescimento, a visão de Deus, a visão que a gente tem visto, o empenho, o trabalho, os congressos que têm sido feitos para a célula, todo o suporte que tem dado, né? A gente mesmo estivemos num que foi maravilhoso lá em Limeira, né? Que nós estivemos juntos lá. Bênção de Deus, né? Então, louvado seja Deus, né, pastor? Pela visão dos nossos líderes. Feliz. Saber que nós somos de uma igreja que tem um comando, que tem uma direção, que tem um rumo, que sabe aonde quer chegar. Exato. Nós temos apoio pelo nosso superintendente, né? Sempre está, através da bênção dele, sempre está elaborando algo para a nossa edificação. Pastor Celso também é um homem voltado para a célula também, né? Nós louvamos a Deus por eles, porque dá a liberdade para a gente poder fazer a obra e o crescimento, né? O crescimento, alcançar vidas. Isso é importante. A pergunta que não pode calar: o que é quadrangular para o pastor Divaldo? A igreja quadrangular para mim é família, sabe? Família, uma família unida, como se fosse pai, mãe, filho e filha, né? Unida, junto, com o mesmo propósito. Jesus salva, cura, batiza e voltará. Então a família sempre precisa estar junto, unido. O marido, a esposa junto, filhos, filha juntos. Eu vejo isso, quadrangular família, né? Unidos, num propósito. Por isso que o próprio Jesus falou que um reino dividido não subsistirá. Nem a família, ele cita duas coisas, reino e família, né? A família não vai multiplicar, crescer se estiver dividido. Então, se a nossa igreja estiver unida, ela vai crescer, vai subsistir, né? Um lar dividido não cresce. Uma igreja dividida não multiplica. Então, a igreja entendendo isso, nós vamos multiplicar, não para a nossa glória, para o resgate de vidas que estão caminhando para o inferno. Então nós precisamos entender. A gente passa por luta na família, na igreja, né? A gente não precisa fazer reunião na igreja com os líderes. Nós não precisamos fazer reunião com os filhos na nossa casa. Então nós somos uma família. A reunião é para a gente colocar em ordem aquilo que está desordem, né? A reunião é aquilo para a gente entrar em comunhão com aqueles que estão em desunião. Então tudo com o propósito do crescimento, da salvação. Às vezes eu já fiquei longe da minha família, você sente saudade, né? Eu estive no Goiás tentando vender o meu CDzinho para ajudar a construção. Teve uma vez que fiquei um mês, você sente saudade da família, dos filhos, da esposa. Eu gostaria que eles estivessem junto comigo, passear junto comigo. Então, quadrangular é isso aí. Família, junto. Vamos fazer um bate-bola aqui, coisa rápida. Eu vou perguntar, o senhor responde rápido. Ok. Pergunta rápido. Vou tentar aqui, né? Pai. Pai. Pai na fé. Pai dos filhos. Pastor Divaldo como um pai. Ah, entendi. Amigo. Como esposo. Companheiro. Como pastor. Cuidado. Músico. A adoração. Posso adorar. Pastor Divaldo como amigo. Um irmão. Pastor Divaldo como um pai na fé. Um ajudador. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o pastor Edivaldo Rosa. Pastor Edivaldo Rosa, que é lá da igreja do Evangelho Quadrangular do Planalto. Passa o endereço, passa o telefone,
as pessoas que querem chegar até o Planalto, como que faz para chegar? Dá um alô para essa pessoa aí que está ouvindo aí e quer ingressar no ministério. Aquelas considerações. A nossa igreja fica na rua Fernando Paulieri, número 105. Para quem vai pelo meio da cidade, é a saída da Mercedes-Benz, né? Para quem pega Santos Dumont, a entrada na Avenida Mercedes-Benz, é sentido Viracopos, já entra, vai até a final da Mercedes-Benz, à direita já entra na avenida da própria igreja. Se seguir reto, às esquerdas vai ver a igreja. Fica lá no Jardim Planalto Viracopos, Fernando Paulieri, número 105. Os horários de culto? Nas terça-feira, às 20 horas, sexta, 20 horas, né? No domingo, às 19 horas. E de manhã nós temos a escola bíblica, né? Às 9 horas da manhã. E sábado nós temos os trabalhos mais da mocidade nos lares de salvação, onde nós vamos estar realizando uma vez por mês o nosso culto de jovens, reunindo todos os lares de jovens. Telefone para quem quer falar e comprar o CD do pastor Edivaldo Rosa. Por enquanto, na verdade, meu CD está parado, né? Meu Deus. A gente deu uma parada, né? Mas para quem quiser entrar em contato conosco, meu celular é 992-55-7219 e temos o nosso telefone fixo 30-43-21-83. E você que quer levar o pastor Edivaldo aí na sua igreja para tocar uma viola, para pregar a palavra do Evangelho, para tocar um berrante, é bênção de Deus, né, pastor? Estamos aí para servir, né? Servir a obra, servir os pastores, servir a igreja, tudo para a glória e honra do Senhor, para que Deus possa alcançar vidas, para que Deus possa atrair almas até Cristo. Pode contar conosco. Está aqui conosco o pastor Edivaldo Rosa, aqui da Igreja do Planalto, na programação A Resposta, nesse quadro Heróis da Fé. Está aqui, Rubem, mais um herói da fé, que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Obrigado por estar aqui conosco. Foi bênção e bênção dobrado. Para mim foi uma honra poder estar aqui. Pastor fez com o pastor Clemir, que era para mim fazer. Hoje está aqui. Eu tenho a honra de estar fazendo com o pastor do pastor Laércio. Amém. Uma alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de receber essa oportunidade. A honra é minha, né? Daqui. Deus possa abençoar ricamente e profetizar um programa de televisão. Pensa, estamos a caminho mesmo, esse é propósito, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Para o crescimento da obra. E que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Manda lá o nosso abraço para a pastora, para os filhos, para os membros da igreja. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Tem mais algum recado aí, Rubem? Alguma coisa para acrescentar? Nós temos aqui um testemunho e depois vamos encerrar com música? Com música, né? Tem que encerrar com música. E eu com o berrante, o senhor com a viola. Nós vamos fazer uma parceria aqui. Tem que me engolir, né? Tem que... Em números atualizados, já estamos alcançando quase 1.000 pessoas. Meu Deus, aí. E aqui um testemunho da Eliana aqui falando assim, ó: eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, depois a irmandade dessa igreja, pois há 8 meses atrás, quando comecei a frequentar essa igreja, eu estava mais que derrotada em minha vida, e através do amor deles, eu me levantei e ganhei uma nova família em todos os sentidos. Deus tem me abençoado muito nessa igreja e cumprindo todas as suas promessas em minha vida, amém. Um testemunho dela, e o Felipe apareceu por aqui, filho do pastor Edivaldo. Tamo na bênção. É isso aí, Felipe. Pega o berrante aí que eu vou. Não. Meu Deus do céu. Eu vou acompanhar aqui, ó. Jesus. Para encerrar aí, com chave de ouro aí, essa dupla aqui, pastor Edivaldo e pastor Iomar aqui com vocês, na viola e no berrante. Cristo é meu Redentor, Cristo é meu grande amor,
meu Salvador, pois na cruz me resgatou. Lá na cruz me deu saúde, lá na cruz me deu a vida, lá na cruz ele triunfou sobre a morte e os pecados. Ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou, e ele vive para sempre. Ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou, e ele vive para sempre. Ele vive para sempre. Oh, meu Deus! Segura, pastor Laércio! É bênção de Deus! Louvado seja Deus! Bênção. Pastor, meu Deus, é bênção. Amém. Deus Deus possa abençoe. abençoar. Muito obrigado por essa presença maravilhosa. Estou aqui honrado por tocar o meu berrante. Agora é questão de eu vou ter que aprender esse negócio aqui. Pelo menos dá aquilo sofá, como chama? Chofar. Isso, a gente vamos ter que fazer alguma coisa, hein, Rubem? Porque fiquei encantado. Que Deus possa abençoar, tá aqui esse instrumento aí de bênção. E tamo junto, pastor. Amém. Precisou, Obrigado. tem aqui como um canal de bênção, precisou de anunciar qualquer coisa. Essa programação é para a igreja quadrangular. Amém. Então, quando precisar de alguma coisa, precisar divulgar alguma coisa, estamos aqui à sua disposição. Saiba que aqui é do Senhor. Amém. Fico feliz. Obrigado por tudo, tá? Amém, Deus queridos. abençoe. Deus É abençoe isso aí, nós. a resposta. Rubem, pode encerrar? Pode encerrar. Deus abençoe, paz seja convosco, tamo junto. Aí é o berrante aí, é glória de Deus, é bênção. Meu Deus, meu Deus. Deus abençoe, pessoal.